A última reunião do Conselho Deliberativo teve medidas importantes para o funcionamento social do clube. O Jorge Aurélio vai ajudar a gente a entender um pouquinho sobre isso. E eu já pergunto, essas medidas aprovadas, como elas vão impactar no futuro do clube? Bom, essas medidas aprovadas pelo Conselho Deliberativo e depois pela Assembleia Geral, que modernizam o Estatuto do Botafogo, elas mexem, primeiro, em alguns aspectos. Por exemplo, o sócio-torcedor poderá passar a votar. Outro aspecto que elas mexem é que o mandato de 3 anos passou para 4 anos, sem direito à reeleição. A chapa da oposição que obtiver o número maior de votos, ela poderá colocar, ao invés de 14 conselheiros no conselho estiver vencedor, ela poderá ampliar de 14 para 25 conselheiros, quer dizer, dar mais espaço para a oposição, o que é mais democrático, né? O Conselho Fiscal passou a ser independente. Quer dizer, hoje o Conselho Fiscal ele é eleito pelo Conselho Deliberativo, mas ele é muito mais vinculado ao próprio Poder Executivo, quer dizer, ao próprio Conselho Diretor. E de 7 passou para 10 membros. Então, tornou-se mais forte, com mais eficácia e com mais independência, né? Outra coisa que eu acho importante também são os distintivos do Botafogo. Isso era licenciado, o distintivo do Botafogo Futebol e Regatas. Agora nós vamos, pelo Estatuto, seremos obrigados a licenciar, a registrar no INPI o distintivo do Clube de Regatas do Botafogo Futebol Clube, e os hinos do Futebol e Regatas, que é o do Lamartine Babo, né? E do futebol. Pela primeira vez nos seus 123 anos de história, o Botafogo fará uma eleição este ano, a eleição vai ser no dia 25 de novembro desse ano, ele fará essa eleição com urnas eletrônicas. Eu estou vindo diretamente do TRE, onde fomos tratar de assunto com os funcionários, os técnicos do TRE. Isso é um orgulho enorme, é uma democracia, né? E mais do que isso, quando a gente sabe que a partir de 2021 os sócios torcedores também vão poder votar, torna um clube muito mais democrático. Sem dúvida, e muito mais honesta, porque a urna eletrônica você não consegue manipular, né, os votos da pessoa. Ele votou na cabine e acabou. Você não sabe, não pode influenciá-lo. Ele não vai votar com cédula que ele põe no envelope. Ele vai votar direto apertando o botão na cabine, né? E essa mudança de triênio para 4 anos do presidente e a extinção da reeleição, o que isso muda no futuro administrativo do clube? Primeiro porque a reeleição tem se mostrado maléfica. Você veja a reeleição dos 2 últimos presidentes anteriores, foi péssima para o Botafogo. Então, nós achamos que a reeleição não é boa. Mas como o presidente pode estar fazendo um bom trabalho, ao invés de 3, ele passa a ter 4 anos para administrar sem direito à reeleição. E talvez fique um tempo muito curto, 3 anos, quando as coisas estão acontecendo, tem que trocar de novo, né? É verdade, você veja o atual presidente do Botafogo, sem dúvida nenhuma, é o maior presidente da história moderna do Botafogo. Ele está terminando o mandato dele, quer dizer, se ele não se candidatar à reeleição, ele não poderá colher os frutos do trabalho que ele realizou. De todas essas medidas, qual o senhor acha que vai ser a mais positiva? Todas são muito positivas, mas a mais positiva para o clube, socialmente falando? A votação do sócio-torcedor e principalmente a governança administrativa do clube. A governança é uma fiscalização da administração. Entendeu? É uma fiscalização em todos os sentidos da administração. Acho isso muito importante. E outra coisa, Fernanda, eu vou dizer a você, eu estou no Botafogo aqui, fui eleito conselheiro pela primeira vez em 1972. Né? E estou, portanto, há bastante tempo aqui dentro. Né? E o que acontece é o seguinte, quando ganha uma chapa da oposição, ela chega no clube e não sabe o que fazer, porque não tem nada escrito aqui. E desta vez, o presidente Carlos Eduardo, ele transformou o Botafogo numa empresa. O Botafogo hoje funciona sozinho. Quer dizer, mesmo que amanhã ganhe a oposição, então, ele vai encontrar o clube funcionando, não vão ter que fazer nada, o clube já está funcionando, já está tudo dentro do computador, tudo feito direitinho, quer dizer, não tem mais nada que fazer, só dar continuidade ao trabalho. A empresa não acaba com o término do mandato, o clube continua normalmente funcionando porque ele virou uma empresa.
Isso é um passo enorme, porque é uma instituição tão gloriosa como a do Botafogo, mas ela precisa hoje ter um comportamento moderno, um comportamento como uma empresa. E aí, quando você sai como um presidente, você quer que o clube só cresça e não fazer uma destruição total para entregar o clube nas mãos de um outro presidente, né? É verdade. Veja você, Botafogo tem 123 anos de existência. Quantas empresas você, Fernanda, conhece aqui no Brasil que tenha 123 anos de existência? Nenhuma, pouquíssimas, né? Então é preciso que você modernize isso, né? Atualize isso, adapte isso ao século XXI, que é o que nós estamos fazendo. Quer dizer, nós não estamos, quer dizer, quem receber o clube vai receber o clube funcionando perfeitamente, sem necessidade de grandes mudanças. Enfim, o Botafogo ressurgiu, é como o Fênix, né? Ressurgiu das cinzas, né? Está aí vivo e vibrante. Uma Fênix alvinegra, e eu te agradeço por todos os esclarecimentos.